Hoje a gente vai mergulhar num poema que é, olha, uma verdadeira joia do século XIX aqui no Brasil. A Aspiração, da Narcisa Amália. É um poema lindo, mas também cheio de camadas. E é justamente essa mistura de esperança com um certo receio que a gente vai tentar desvendar. Para guiar a nossa conversa, vamos passar por 5 pontos principais. Vamos começar com a aspiração da poeta. E vamos até entender por que esse poema continua tão atual. Então, sem mais delongas, bora pro primeiro ponto. Então, para começar a entender a obra, a primeira pista já está no título e na dedicatória, logo de cara. A inspiração. O que é isso, né? É um desejo forte, uma esperança. E o poema é dedicado a uma menina. Isso já diz muito, né? A poeta não está só descrevendo uma criança que ela viu. Ela está, na verdade, projetando nessa menina uma esperança gigante, um ideal de pureza. E é essa carga emocional toda que prepara o terreno para tudo que o poema vai nos dizer. Beleza? Então, como é que ela constrói essa imagem, essa ideia de pureza da infância? É aqui que a mágica acontece, na escolha das palavras. E, gente, é de arrepiar. Ela já começa com uma imagem super forte. Uma metáfora curtinha, direta, mas que carrega um mundo de significados. Olha só. Borboleta gentil. Pensa bem numa borboleta. Ela é delicada, cheia de cores, livre, né? É a imagem perfeita para a infância no seu estado mais puro, sabe? Aquela fase despreocupada que ainda não foi tocada pelas durezas da vida. Só que essa pureza toda não existe isolada num mundo perfeito. E a poeta sabe disso. Por isso, ela aprofunda a imagem com um contraste bem dramático. Ela chama a menina de flor celeste no mundo entre abrolhos. E aqui a sacada é toda no contraste. Flora celeste soa como algo divino, perfeito. Já abrolhos são espinhos, os perrengues, as dificuldades da vida. Então a menina não é só pura. Ela é uma pureza que existe, que resiste, apesar de um mundo cheio de perigos. É aqui que a tensão do poema começa a crescer. E não para por aí. A poeta eleva ainda mais o nível da imagem dessa criança. Ela sai do mundo da natureza e vai para o plano celestial, descrevendo como um anjinho que está sacudindo fulgores. Pronto. Com a palavra anjinho, a imagem está completa. A menina deixa de ser só uma criatura da natureza, a borboleta, a flor, e vira um ser celestial. A Narcisa Amália desenha um retrato da inocência perfeita, quase sagrada. Mas por que ela faz tudo isso? É o que a gente vai ver agora. E é aqui que a nossa análise ganha um toque de mistério. Uma coisa bem interessante. Tem uma espécie de colaboração escondida no poema. E a pista está ali, numa pequena nota de rodapé. Pois é, os 2 primeiríssimos versos do poema, esses que a gente está vendo, na verdade não são da Narcisa Amália. Se a gente for olhar a nota de rodapé, ela conta que essa abertura é de ninguém menos que Gonçalves Dias, um monstro sagrado do romantismo brasileiro. E isso, olha, não é um detalhe qualquer. É uma escolha pensada e com muito significado. Isso é genial, porque mostra uma prática literária muito legal, que é de dialogar com outros autores. Ao citar o Gonçalves Dias, a Narcisa Amália não está só prestando uma homenagem, ela está se colocando dentro da grande tradição da poesia brasileira. É como se ela subisse nos ombros de um gigante para poder olhar mais longe, sabe? Ela pega a imagem da borboleta gentil dele e dá uma nova profundidade, com a sua própria angústia, a sua própria esperança. E é justamente com essa base sólida que o poema chega no seu ponto central, no seu coração. E aí o tom muda. Deixa de ser só uma descrição e vira um apelo, quase um grito. Toda essa construção de uma imagem perfeita, de pureza, de beleza, tudo isso serve para um propósito maior. E a pergunta que não quer calar é: o que, afinal, a poeta deseja para essa menina? Qual é a tal da aspiração? E a resposta está nos versos finais. É aqui que todo o peso emocional do poema desaba. A gente sente a urgência nesse "ah", que transforma tudo que veio antes numa súplica, num pedido desesperado. Essa é a verdadeira aspiração do poema. Depois de pintar a menina como uma borboleta de asas lindas, a poeta implora: não rasgue essas asas, ou seja, a sua pureza, sua alma, na estrada do vício, que é uma metáfora para as armadilhas e corrupções do mundo adulto. É um pedido que, nossa, chega a doer de tão forte. Ok, mas por que um poema lá do século XIX, sobre uma menina, ainda mexe tanto com a gente hoje? Vamos tentar resumir o porquê da mensagem dele ser tão atemporal. A genialidade desse poema está nesse equilíbrio perfeito. De um lado, ele celebra a inocência de uma forma linda.
Do outro, ele é um grito de alerta sobre como essa pureza é frágil. E, ao mesmo tempo, é um aviso contra a maldade do mundo. É essa mistura que faz ele ser tão universal. No fundo, a inspiração consegue capturar um sentimento que todo mundo de alguma forma já sentiu. Aquele desejo imenso de proteger algo ou alguém que é puro e bom de um mundo que a gente sabe uma hora ou outra vai tentar corromper. E isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, uma pergunta para a gente pensar. Será que a gente só dá tanto valor para a inocência justamente porque, lá no fundo, a gente sabe o quanto ela é frágil, o quanto ela pode acabar rápido? É uma questão que a Narcisa Malha deixou para a gente há mais de um século, mas que, convenhamos, continua incrivelmente atual.